Abaixa aí o volume. Sejam bem-vindos ao canal da Família 93. Você que está aí assistindo esse vídeo no YouTube, no Instagram ou no TikTok, seja bem-vindo. E aí, estamos ao vivo também no YouTube para nossa live de Tira Dúvidas. Se você tem dúvidas aí na hora de investir, a gente vai estar tirando elas aqui hoje. Vou aproveitar e vamos pegar nossa caixinha de perguntas aqui e vamos estar respondendo todas as perguntas. Domingão, o conteúdo aqui foi insano. E é isso aí, Raul Gui Stefano tá aqui já na nossa Rádio 93. Aqui o conteúdo não para, né? Então a gente já vai começar. Deixa eu só ajeitar essa câmera de cá do YouTube. E é isso aí. Se você tá vendo aí no YouTube, tem alguma dúvida, manda sua pergunta aí também. Eu vou começar a pegar as perguntas aqui de domingão, da nossa caixinha de perguntas aqui, pra gente começar esse conteúdo. Vamos lá, você que está assistindo aí no YouTube também, se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, no chat, e eu vou pegar as dúvidas principais aqui da nossa caixinha de perguntas do Instagram. A gente vai falar um pouco de dúvidas sobre alguns acontecimentos aí da semana, para poder esclarecer, pegar o nosso conteúdo da semana, fazer um resumo para você que não assistiu algum vídeo ou que ficou com alguma dúvida aí ao longo da semana. Deixa eu só abrir aqui meu canal pra gente começar. Olha aqui, vamos começar. Vou pegar nossa caixinha de perguntas aqui para começar a live Tira Dúvidas. Se você chegou aí agora, já clica no aviãozinho aí e compartilha essa live com outras pessoas pra gente dar início à nossa live Tira Dúvidas. Se você tá ouvindo aí no YouTube e tiver tudo ok, manda um joinha aí. Eu não sei se o áudio, o vídeo tá tudo... Se tá tudo bem, só conferir aqui. Aparentemente está tudo ok. Vamos começar nossas perguntas aqui. Olha só, a primeira pergunta que ficou na nossa caixinha de perguntas é: por que o KNRI11 está caindo? Os fundos imobiliários têm sofrido aí com a possibilidade ou a projeção de alta da taxa Selic e consequentemente da inflação. Não é algo exclusivo aí do fundo KNRI11. Tá acontecendo esse movimento em vários fundos imobiliários. Para muitas pessoas que ainda não estão acostumadas com os investimentos, pode ser um motivo de ficar assustada. Falar assim: mas aquele fundo imobiliário que eu invisto está caindo, como é que faz agora? Nos últimos 12 meses teve uma performance ruim, porque as pessoas já começaram ali ter algum movimento de estar saindo do mercado de renda variável e voltar para a renda fixa. E alguns fundos imobiliários que pagam um dividendo um pouco menor, ou um dividend yield menor, que você acaba recebendo um prêmio sobre o risco ali que você corre por investir na renda variável menor, acaba não sendo tão vantajoso. Então o pessoal prefere ficar na renda fixa sem correr risco e ganhar um pouquinho menos. Então o que pode estar acontecendo, o que pode justificar é justamente isso aí. O pessoal tem tirado os valores dos fundos imobiliários e estão colocando na renda fixa. Agora, o que me preocupa no fundo imobiliário, eu gravei um vídeo sobre esse fundo aqui hoje, com a NRI11, vai sair amanhã no nosso canal no YouTube, que ele vem caindo os dividendos nos últimos 3 anos. O dividend yield vem caindo, mesmo com a aquisição de novos imóveis de boa qualidade. O fundo KNRI ele é bem diversificado, ele tem imóveis do setor logístico e do setor de lajes corporativas, de escritórios, de office, né? Então vale a pena sim estar dando uma estudada. E outra, como o dividend yield vem caindo, como isso vai representar para os próximos anos? Será que essa queda vai permanecer? Então esse é a minha maior preocupação, e não só porque o fundo está caindo hoje, e se cai é porque tem mais gente vendendo que comprando. Então quanto maior a oferta ali no mercado, mais barato fica, você pode acabar comprando também com um preço melhor. É isso aí, deixa eu ver aqui como é que tá no YouTube, ver se está tudo ok na nossa live. E você que está aqui no Instagram, vamos clicar aqui no aviãozinho e vamos mandar aí para os contatos que estão online.
Olha só, tem um ao vivo aqui, vamos ver como é que fica. Como é que tá o áudio. No YouTube é a primeira vez que a gente faz live com o YouTube também. Então vamos dar continuidade aqui, vamos ver como é que tá. Como é que tá o áudio? Aparentemente tá tudo ok, tá dando umas travadas, mas faz parte. Vamos pegar aqui a próxima pergunta da nossa caixinha de perguntas aqui do Instagram. Como iniciar meus investimentos do zero? Olha só, eu tava pensando em gravar um vídeo para o nosso canal lá no YouTube falando justamente sobre isso. Como que eu iniciei completamente do zero e como eu me saí. Para quem quer estar investindo, poder tirar essa dúvida. Como que eu inicio meus investimentos do zero? Olha, do zero é difícil, você não tem nada, como é que você vai estar aportando? Mas se você conseguir reservar valores a partir de R$10, que seja por mês, você já consegue sim estar fazendo investimentos. Mas tudo vai depender do seu perfil de investidor, de qual é o risco que você quer estar correndo para poder investir, seja em ações, seja em fundos imobiliários ou ETFs e até na renda fixa. E aí, a partir dessas perguntas, você já consegue traçar quais os objetivos que você vai querer investir e quanto tempo você vai ter para poder estar fazendo esse tipo de investimento. Então, iniciar os investimentos do zero é algo que às vezes é mais fácil do que uma pessoa que já tem um patrimônio maior e tem que lidar ali com muitas variáveis, muitas opções. Para investir do zero, começando com pouco, eu acho que a partir de R$10 por mês você já consegue estar investindo. E a ideia dos investimentos não é ficar milionário ou ter milhões na conta, mas é ter uma reserva, formar sua reserva de emergência, se preparar no caso de uma aposentadoria, ter uma segurança. No caso, eu sou servidor público, então eu quero ter uma outra opção além do meu benefício como servidor estadual, porque pode ser que chegue no momento de se aposentar, o que a gente tem hoje aqui, o salário que a gente tem, os benefícios, a gente perca. Então eu quero ter uma outra opção de caso, quando eu for me aposentar, eu não depender exclusivamente do Estado. Então, a partir de R$10 por mês você consegue estar investindo. Então, não é um investimento tão difícil assim, o que demanda um pouco de estudo, né? Se você tem um pouco de estudo aí, você já está estudando um pouco, vai facilitar. Mas é importante você iniciar. Por exemplo, fundos imobiliários, tem fundos imobiliários a partir de R$3 e a partir de R$10 também, 3, tem fundo imobiliário com valor de R$10 por mês. E ali você recebe um aluguel mensal que varia de meio até 8 ou 1%, dependendo do fundo imobiliário que você investe. E aí uma comparação, por exemplo, com imóveis reais. Eu vi uma postagem hoje do Thiago Reis falando sobre a diferença ali de fundos imobiliários e imóveis reais. Aqui na minha cidade de Uberlândia, um imóvel, por exemplo, uma casa de aproximadamente aí R$200 mil, você alugaria ela com um aluguel mensal em torno de R$1.000, R$1.200 por mês. E eu tô falando isso porque eu tava com um imóvel alugado e é nessa faixa de valor. E aí dos R$1.200 por mês, você vai ter que pagar um imposto de renda, porque como eu já declaro, se eu colocar esse dinheiro na minha conta, na transação da minha conta bancária, a Receita pode cruzar os dados e aí eu vou cair na malha fina. Então tem que pagar o imposto de renda sobre o valor do aluguel, que é de aproximadamente aí, se eu não me engano, 17,5% ou 22,5% sobre esse valor desse aluguel. Olha o Genésio chegando aí. Você que está assistindo aí no YouTube, manda um joinha para falar se o áudio está ok. E aí, com um imóvel de R$200 mil, você recebe um aluguel de R$1.200, você tem que pagar um imposto de renda. No final das contas ali, você vai ter em torno de 0,4%, 0,3% de dividend yield que você recebe. Agora, em fundos imobiliários, você consegue bons fundos imobiliários partindo de 0,5% até 1%. Aí você consegue esse tipo de dividendo e ele é isento de imposto de renda. Então você recebe, por exemplo, se você tivesse investido os mesmos R$200 mil em fundos imobiliários ali para estar recebendo entre 0,5% e 1% de dividend yield ali, você receberia algo em torno de R$1.700 até R$2.000, depende da sua carteira, de como você montou. E esse valor aí é isento de imposto de renda. Então é uma grande vantagem. Logicamente que se você adquire um imóvel num valor que
tá descontado, você conseguiu uma boa oportunidade ali e conseguiu ele abaixo do preço, vale sim essa opção de ter o imóvel físico. Aí, ó, igual o Marcelo falou, fora que o fundo imobiliário é mais líquido, né? Salve aí, Reinaldo, tamo junto. Fora que o fundo imobiliário ele é mais líquido, né? Se você precisar de vender 200 mil reais amanhã, na segunda-feira, você já consegue. E eu acho que em D+1 ou D+2, são 2 dias, esse dinheiro já está disponível lá na sua conta para você fazer outra aquisição. Eu, por exemplo, estou vendendo um imóvel, eu tinha vendido um no ano passado e agora eu estou já com as 3 ou 4 semanas com ele anunciado. Já fui lá mostrar a casa umas 12 vezes nesse período, 12, 13 vezes, nem sei. E não chegamos a nenhum negócio ainda. Então, para você receber aquele valor que você realmente quer, vai levar tempo. Então, eu acho que vale a pena sim ter essa diversificação. Fundos imobiliários e imóveis também como fonte de renda. Olha lá, você consegue também, justamente aí o Marcelo falou, nos fundos imobiliários você consegue vender pelo menos uma parte. Se você tem ali os 200 mil reais aplicados em fundos imobiliários, você consegue vender ali 5 mil, 10, 20, 30, a quantidade que você quiser, sem precisar se desfazer de todo o valor do imóvel para poder estar recebendo. Vamos pegar aqui a próxima pergunta aqui da caixinha. Olha aí, o Genésio sempre aqui presente, estamos aí, estamos junto. Deixa eu olhar aqui a próxima. O áudio tá bem melhor no Instagram do que no YouTube, Osmar. Eu acho que o microfone do YouTube, eu não consegui configurar ele. Eu tô com o microfone aqui do lado, mas como é a primeira live no YouTube, eu não consegui configurar. E aí eu não tenho nem ideia de onde que configura o áudio para poder captar diretamente do microfone. Mas vou fazer na live aqui, depois eu passo essa live aqui a live do Instagram lá pro YouTube. Vamos aqui a próxima pergunta da nossa caixinha. Uma pergunta aqui sobre um post que eu fiz essa semana aí e sobre o vídeo que saiu lá no canal. Quais hábitos você mudou para ter controle financeiro? E até eu peguei uma passagem de uma live que eu fiz com o Michel Elal. A maioria das pessoas não sabem quanto que elas pagam por mês de água, luz e energia. Tem uma ideia ali daquele valor, mas saber exatamente o valor mensal, são poucas pessoas que têm essa ideia. Então, eu acho que um hábito que realmente mudou o meu controle financeiro foi colocar todas essas informações no papel, para você saber para onde que está indo o seu dinheiro, quanto que você está ganhando. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Para você saber o quanto que você está ganhando e para onde que está indo o seu dinheiro. Se você não tem um controle de onde vai, para onde está indo o seu dinheiro, fica difícil você ter um controle financeiro. Fica mais difícil você estar investindo e principalmente ter a consistência e ter o... Deixa eu só olhar aqui. Não tô achando onde que tá o microfone, mas tá beleza. E aí fica mais difícil você ter consistência nos seus investimentos. Se você não sabe para onde que vai o dinheiro, como que você vai destinar ali e ter frequência no seu aporte, que para mim é uma das coisas mais importantes aí. Eu tava lendo hoje cedo o jeito Peter Lynch de investir e ele fala justamente sobre se você encontrou uma boa empresa e ela realmente te agrada, desde que você faça uma análise clara e realmente siga alguma metodologia para analisar isso aí. Se você encontrou essa empresa, você tem que estar investindo nela. Se você ficar esperando ela chegar num preço atrativo, às vezes você nunca negocia, nunca vai estar comprando. Agora, se você vai comprando ela de forma gradativa, um aporte mensal, mesmo que pequeno, você consegue um bom preço médio nela. Não que o preço médio seja importante, mas você não vai comprar ela nem tão cara nem tão barata, mas se realmente é uma empresa boa, faz sentido ter ela na sua carteira, você tem que comprar ela assim que identificar. E isso fica claro quando a gente vê, por exemplo, há 2 anos atrás, quando o pessoal falava que as ações da Magazine Luiza e da WEG estavam caras. E o ETF, né, o IVVB11 também, esse ETF está muito caro, essas ações estão caras, não comprem. Mas se realmente você estudou aquela empresa e viu que é uma boa oportunidade de estar comprando ações dela, você deveria ter comprado lá atrás. E aí vi comprando todo mês, justamente por causa do controle financeiro vai contribuir para isso. Se você tem uma reserva ali, tem um controle, você sabe que você pode aportar, mesmo que seja, como eu falei aqui no início da live, R$10, 30, 40, 50 reais por mês, vale a pena
está aportando mensal. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Se tiver aí alguma dúvida aí, só mandar aqui, eu já vou respondendo. Olha aí, outra pergunta aqui. ETF de Bitcoin, vai comprar? Provavelmente a partir de abril, agora do início de abril, se eu não me engano, parece que é dia 5 de abril, vai ser negociado aí na nossa Bolsa de Valores o ETF do Bitcoin, o Hash 11. Para você que ainda não sabia, então vai lá, dá uma estudada sobre ele. Tem um vídeo aí no nosso canal falando sobre o Hash 11, o ETF da Hashdex. Vai ter 6 criptoativos dentro de um único ETF com uma participação maior do Bitcoin e do Ethereum. Os outros vão ter participações proporcionais ao que eles têm de mercado. Mas eu provavelmente vou ter uma exposição sim, porque é uma forma de você investir passivamente se a taxa de administração for atrativa, né? Não adianta nada você colocar o seu dinheiro em um ETF ali de Bitcoin para pagar uma alta taxa de administração. Então você vai ter 6 criptoativos com maior participação no mercado na sua carteira a partir de abril, se eu não me engano, dia 5 de abril. Eu provavelmente sim vou ter uma exposição nesse ativo aí através desse ETF na minha carteira. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Dando uma olhada aqui no YouTube. É isso aí. Olha aqui, uma pergunta agora sobre cartões de crédito. O cartão da XP vale a pena, compensa? O cartão da XP, aquele pretinho que o pessoal tá fazendo propaganda aí no Instagram, principalmente quem trabalha lá na XP, alguns clientes, ele vai te dar um cashback de 1%. Então, por exemplo, se você gastar 10 mil reais no seu cartão lá, você vai receber 100 reais em cashback. E aí, será que vale a pena ter esse cartão com esse cashback? Eu acho que tem cartões no mercado aí com cashback melhor. Eu não gosto muito de cartões com cashback, eu prefiro cartões que acumulam milhas e pontos. Então, por exemplo, o cartão do Pão de Açúcar, que é um dos cartões que eu utilizo, ele me dá 1 ponto por real gasto. E aí, se você tem, por exemplo, esse cartão da XP, que você gasta 10 mil e tem 100 reais em cashback, na minha opinião, não vale a pena, sendo que você, por exemplo, nesse cartão do Pão de Açúcar, você conseguiria, a cada 10 mil reais gastos, 10 mil pontos. E, por exemplo, você consegue passagens, por exemplo, como é que fala? O trecho daqui de Uberlândia até São Paulo com 600, 800, até 1000 pontos. Então, não vale a pena, na minha opinião, o cartão da XP, só pelo fato dele ter o cashback. Tem uma pergunta do Danilo aqui. O que você achou do novo ETF da Suno, de fundos imobiliários, SNFF11? Olha aí, Danilo, eu ainda não estudei. E eu já vou deixar anotado aqui para me dar uma pesquisada sobre ele. Eu nem sabia. O vídeo que eu gravei essa semana sobre fundo imobiliário novo é o QAMI11, um fundo que vai ser gerido pela gestora Quasar. Eu gravei um vídeo, tá lá no nosso canal falando sobre ele, um fundo de investimento de papel, mas na minha opinião não vale a pena colocar o seu dinheiro num fundo imobiliário novo, e principalmente quando não se tem um histórico para estudar. E, por exemplo, lá como é que fala? No prospecto desse fundo, fala que 50% do patrimônio, no mínimo, devem ser aplicados em certificado de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Mas não fala que se eles têm que ter uma qualidade X, que tem que ter uma nota tal, para você saber exatamente que tipo de investimentos que eles vão estar fazendo aí com o patrimônio do fundo. Então, fundo imobiliário de papel, de certificado de recebíveis imobiliários, sem você ter uma noção de qual é a qualidade do papel, qual que é a nota ali, o rating, é difícil. Então, esse fundo lá do QMI11 eu acho que não é uma boa agora. Eles pretendem captar em torno de 150 milhões. E deu uma olhada, por exemplo, no histórico da gestora Quasar. Ela tem 12 fundos de investimentos. Eu dei uma entrada no site deles lá e dei uma pesquisada. E aí, por exemplo, nos últimos 12 meses, apenas 3 fundos de investimentos bateram um CDI. E aí o histórico lá não é tão longo, o histórico máximo que eu vi é 12 meses. Então, de 12 fundos, apenas 3 bateriam CDI. É melhor você manter o seu dinheiro na renda fixa, que você vai sair melhor e não vai estar pagando taxa de administração. Aí ele falou que vai sair agora um fundo de fundos que vai seguir a carteira da Suno. Olha aí, mais uma opção então de ter uma carteira de investimentos de fundos imobiliários bem diversificada, né, Danilo? Mas tem que dar uma olhada aí na questão das taxas de administração.
fundos de fundos, eles investem em outros fundos, então acabam pagando taxa de administração dobrada. Então tem que ter uma taxa de administração que compensa. Eu vou dar uma estudada sobre esse fundo e vou ver se eu consigo preparar um vídeo para essa semana aí no nosso canal, o SNFF11, o novo fundo de investimentos aí imobiliários da Suno. Vamos dar uma olhada aqui, mais uma pergunta. O que você acha das pessoas que estão falando de uma nova crise? Ó o Luiz Fernando chegando aí, ó, cara insano. Eu acho que a gente sempre viveu em crise aqui no Brasil. Então, falar que agora realmente vai vir uma crise, veio outra crise, a gente sempre está em crise. Então, para quem ganha menos dinheiro ou quem ganha tem uma menor patrimônio, é mais importante ainda buscar educação financeira. Porque a partir desse controle financeiro, como eu falei aqui, dos hábitos ali, ter um planejamento financeiro, você vai se blindando contra esse tipo de crise. Eu, por exemplo, fui comprar uma carne pra gente fazer um churrascão hoje. Quem viu aí nos stories, eu gravei até alguns reels ali, falando sobre a carne. Uma peça de picanha custando aí R$120. E eu me lembro ali de 4, 5 anos atrás que você compraria uma picanha com R$38, R$40. Então, se você cuidar bem do seu dinheiro, tiver bons investimentos e multiplicar o seu patrimônio, você vai se blindando desse tipo de aumento causado aí pela inflação. Então eu acho que a gente sempre viveu em crise. Falar que por causa da saída, da liberação do ex-presidente Lula, agora o Brasil vai estar ruim. Então eu acho que é importante a gente se preocupar com a nossa economia interna, economia pessoal, economia familiar. Boa noite, Elizabeth, tudo bem? É importante a gente se preocupar, principalmente com aquilo que a gente controla. Eu não controlo a gestão do nosso país, o Luiz Fernando não controla, a Elizabeth também não, para saber o que o presidente vai fazer amanhã, se ele vai falar mal, vai falar que é só uma gripezinha, se realmente ele vai montar um plano de intervenção. Então, eu estou muito preocupado aí com a economia familiar interna, porque a partir desse controle, a gente vai se blindando aí dessas variações, dessas crises. Eu fiz um videozinho também para os embaixadores hoje, falando sobre como que é a CEMIG. A fatura da CEMIG é uma forma de você se proteger da inflação, tá investindo em ativos que repassam ali através da receita custos com a inflação. Uma ação da CEMIG hoje custando em torno de R$12, e você tendo uma participação ali, você recebe em dividendos, você tem valorização de capital, e mesmo que, por exemplo, como eu pago a minha conta da CEMIG aqui, eu acabo revendo uma parte desse valor ali como acionista. Picanha é cara aí porque em Uberlândia quase não tem boi. É isso aí, Danilão. A carne aqui, você dá uma olhada lá nos stories para você ver que picanha que a gente teve no almoço aqui. Isso é qualidade de vida. Como diz o Michel Elal, é a vida melhorando, né? Então é importante a gente ter alguns gastos aí que agregam valor para a família. O Luiz Fernando perguntou aqui, setor de seguro, qual que é a sua opinião? Pessoal, aí o setor de seguros, eles, diferentemente dos Estados Unidos, como por exemplo o Warren Buffett é um grande fã desse setor de fundos. Ele tem, por exemplo, uma participação na seguradora lá, que eu me lembro, a Geico, que é uma grande seguradora dos Estados Unidos. Ele pode utilizar, por exemplo, do float, que é aquele valor que a gente paga ao seguro, e ele fica com aquele valor, caso não ocorra algum sinistro, aquele valor fica para a seguradora. Mas enquanto o contrato está em vigência, aquele dinheiro aqui no Brasil não pode ser investido em ativos de renda variável. Então, as seguradoras têm uma dificuldade aqui no Brasil de trabalhar todo esse float. Então, ela tem que fazer investimentos ali, às vezes, de renda fixa, que tem uma maior liquidez, que tem um menor risco. Então, as seguradoras no Brasil não ganham dinheiro tanto quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, como a Geico lá, que tem uma participação do Warren Buffett. Mas, aqui no Brasil, para as seguradoras se saírem melhor, assim como os bancos, eles precisam de altas taxas de juros ali. Porque senão, fazer um investimento com a taxa Selic ali a 2% não faria grande diferença no patrimônio, mesmo com um montante maior. Então, quanto maior for a taxa de juros, a maior vai ser o retorno das seguradoras. Então, eu estava dando uma olhada, se eu me lembro, acho que umas 2 semanas atrás, a Porto Seguro estava com uma cotação do mesmo período do ano passado, lá do auge da crise do Covid, de março, né? Então ela estava na mesma cotação do ano passado.
Então pode ser realmente uma oportunidade, vendo que o cenário aí da taxa de juros e a inflação seja de crescente nos próximos anos. Então, na minha opinião, é um setor que vale sim ter exposição, e outras são um setor que tem pagamento de dividendo ali consistente e recorrente, então eles sempre estão pagando dividendos. É uma forma de você estar reforçando o seu caixa e não só manter os investimentos ali na própria seguradora, mas diversificando seus investimentos em outras ações, em outras empresas. Depois eu vou conferir melhor o áudio do microfone aqui para o YouTube, para a gente ter uma live melhor lá no YouTube também. Eu comprei o microfone, comprei a webcam nova aqui para poder testar. É isso aí, ó, o Luiz Fernando falou, passou o código pesado. Então é importante a gente entender alguns conceitos da economia para poder trazer isso para os investimentos e saber como pensar, como investir o dinheiro aí para os próximos meses. Eu acho também que isso não é extremamente necessário. Mesmo com pequeno conhecimento de economia ali, você já consegue estar investindo, por exemplo, em ETFs. O livro lá do John Bogle lá, como é que fala? Da Magic Formula do Joel Glimlich, como bater o mercado. Você não precisa investir para bater o mercado, ter uma performance excepcional. Você precisa ter um investimento que te dê a média do mercado. E aí, através dos ETFs, você consegue fazer esse tipo de investimento sem ter um conhecimento tão grande assim, em economia. Porque é um investimento passivo. Você vai ter uma participação, por exemplo, no BOVA11, das 70 maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. O risco de alguma dessas empresas quebrar é pequeno. São empresas que são mais resilientes, que estão no mercado há mais tempo, pagam bons dividendos, já estão com valor de mercado alto. Então, investindo de forma consistente, por exemplo, a partir de R$100 por mês em um ETF como esse, você já tem um plano de aposentadoria paralelo àquele que você tem, às vezes, no seu trabalho, ou de previdência, uma previdência privada complementar. Deixa eu ver se a janela aqui abriu para mim mostrar algumas informações. E aí eu tô testando aqui no YouTube pra gente fazer algumas lives lá no YouTube. E aí eu vou contar com a presença de vocês lá também, porque aí eu consigo mostrar algumas imagens, como a gente faz na live de terça-feira dos embaixadores. O pessoal consegue interagir e eu consigo mostrar alguns gráficos. Aqui no Instagram é mais uma live para tirar dúvidas e eu consigo ajudar o pessoal que me acompanha aqui. As perguntas aqui acabaram e agora eu vou fazer um resumo aqui dos vídeos que saíram essa semana para você que está aí assistindo. Aí o Kleber chegando aqui, tamo junto. Deixa eu só abrir aqui pra gente falar. Que vídeos. E aí você que chegou aí agora, já clica aqui no aviãozinho e manda aí para algum contato seu que está online. Eu já vou clicar aqui e vou mandar novamente, porque tem um pessoal online aqui e com certeza eles vão agregar valor aqui para nossa live. Acho que o primeiro vídeo que eu postei essa semana foi com relação àquela carta da Sun Research, do Thiago Reis e da Aurora Capital para o BR Malls, querendo uma sugestão para poder transformar os ativos do BR Malls, aquela empresa que tem capital aberto, controla center shoppings ali, shopping centers, né, em um fundo imobiliário. E aí a BR Malls receberia uma taxa de administração, uma participação nisso ali. E a BR Malls respondeu que seria inviável para eles estar fazendo aquilo ali, depois que, logicamente, o Thiago Reis soltou essa informação. Ó, o Luca Andrada chegando aí, um abraço. E aí ele deu esse parecer negativo. A BR Malls achou que não é interessante transformar o fundo, uma empresa de shopping centers, em um fundo imobiliário, até porque, por exemplo, boa parte dos investidores da BR Malls, eles teriam uma participação grande no fundo, e aí aquela isenção que a gente tem, sendo pessoa física e tendo uma participação de, eu acho que de menos de 10% do fundo, estaria por água abaixo. Essas pessoas pagariam um imposto de renda para receber os dividendos provenientes dessa possível mudança. Então esse seria um dos motivos aí que a BR Malls negou essa possibilidade de transformar a empresa em um fundo imobiliário.
O próximo fundo aqui, o próximo vídeo que saiu no nosso canal durante essa semana, eu falei agora há pouco, foi sobre o fundo que vai fazer uma oferta inicial aí, uma oferta pública de cotas, que é o QAMI11, mais um fundo de papel chegando aqui para nós investidores, mas eu acho que não vale a pena, então é bom ficar atento com esse tipo de fundo. Uma gestora que tem 12 fundos de investimentos ali oferecido a clientes, que gere 3 bilhões, mas que desses 12 fundos de investimentos, apenas 3 batem o CDI. Então não tem bons retornos. Então vale a pena estudar se realmente vale a pena você ter esse tipo de fundo imobiliário no seu portfólio. Eu acho que não. O outro vídeo aqui são 5 ações para você lucrar com a alta da inflação. Como que você pode estar investindo seu dinheiro e ganhar com a alta da inflação? Alguns setores que se beneficiam da alta da inflação porque eles têm a sua receita corrigida pela inflação, por índices de inflação, seja o IPCA ou o IGPM. E aí eu me lembro agora de alguns, são o setor elétrico, saneamento básico, o setor de shopping centers também e informática. Então são setores que vale a pena estar estudando para se preservar dessa alta da inflação. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a inflação, é a perda do valor do dinheiro que a gente tem aqui no bolso. Por exemplo, no início do ano, com R$1.000, você conseguiria comprar 1.000 litros de gasolina. E aí, durante esse ano, a inflação vai aumentando, o preço do combustível aumenta e nós chegamos ao final do ano com os mesmos R$1.000, nós compraríamos ali, digamos que 997 litros de gasolina. Nós perderíamos 3 litros de gasolina ao longo do ano em questão da inflação, da perda do poder aquisitivo. Esse é uma das formas da gente estar vendo a inflação. E essa inflação, ela está em todo que a gente consome. Então, se você, por exemplo, guarda o dinheiro debaixo do colchão na sua casa, é um grande erro, porque a inflação corrói o seu poder ali aquisitivo, e sem falar na possibilidade de você pegar fogo no seu colchão e queimar todo o seu dinheiro. Então, colocar o dinheiro debaixo do colchão é, sem dúvida, uma das piores formas de estar guardando o seu dinheiro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Não, vamos lá. E essa é uma forma de você se blindar da inflação. Investir, por exemplo, eu não quero estar investindo em ações. Por exemplo, fundos imobiliários, eles têm uma receita que é o aluguel proveniente dos imóveis, que são corrigidos por índices como o IPCA, que é o índice da economia feito pelo governo, e o IGPM, que é feito pelo Getúlio Vargas, que está mais focado no setor de comércio, da indústria, no atacado e na construção civil. Então, é uma forma de você se proteger da inflação, é investir também em fundos imobiliários. Chegou aí o Fábio Júnior, o Wesley, Joab, tamo junto. E aí, outra forma de você se blindar da inflação é investir em títulos públicos ou investimentos através, por exemplo, de CDBs que tenham uma remuneração atrelada à inflação. Por exemplo, o fundo IPCA+, ele paga uma taxa pré-fixada mais uma taxa pós-fixada, que é a inflação. Se a inflação, acho que o 2024, IPCA 2024, está com 2% pré-fixado mais a inflação. Se hoje a inflação está em torno de 3,5%, 4%, e ela vir passar a 10% no ano que vem, você vai estar recebendo ali 10% da inflação mais esses 2% pré-fixado. Aí às vezes a gente acha, vou receber 12%. Não, porque esses 10% que você recebeu é para reparar a perda da inflação que você teve nesse período, e o retorno seria acima da inflação de apenas 2%. Vamos olhar aqui na caixinha. Chegou algumas perguntas aqui. Olha aí, o Wesley perguntando o que você acha do pré-fixado nesse momento. Wesley, se você já tem investimentos em renda fixa, você está diversificado, por exemplo, em renda fixa, eu acho que vale a pena sim ter uma exposição no pré-fixado. Tem um pré-fixado, se eu não me engano, está pagando 7% ao ano. E com o aumento da taxa de juros agora, acaba aliviando um pouco da pressão da curva de juros futura. Então, com a taxa de juros muito baixa, a pressão na curva de juros de longo prazo, de 5 anos, 6 anos, era muito maior. Então, quando eles elevam a taxa de juros agora, acaba reduzindo um pouco essa pressão nos juros futuros. Então, às vezes no início agora tem um aumento de taxa, por exemplo, que chega ali a 4,5% ou até 5% ao final do ano. Mas para os próximos anos a ideia é dar uma controlada nessa inflação
com essa taxa aí, nessa faixa de 5,5. Então eu teria sim uma pequena exposição no pré-fixado, mas hoje eu não tenho. Eu teria, mas eu não tenho. Eu tô com o Tesouro Selic, meu investimento em renda fixa hoje é Tesouro Selic e eu tenho uma reserva no Nubank. Então o Tesouro Selic ele é pós-fixado. Se a taxa aumentar nos próximos anos, como a gente vê que vai aumentar, você teria uma exposição para poder se beneficiar dessa alta da taxa de juros. E o pré-fixado ele é prejudicado se realmente houver essa taxa, esse aumento da taxa de juros aqui, ó. O Danilo mandou aqui do Osmar, a Suno montou uma asset para gerir recursos dos clientes. Isso deve ser pela migração dos investidores de renda fixa. A Empíricos já é sócia da Vitro. Você acha que assumiram o papel dos bancos? Que assumirão, né? Olha aí, Danilão, eu acho que não. Mas eu acho que tem várias empresas que já trabalham com gestão patrimonial e isso vai ser algo comum, vai se tornar cada vez mais comum esse tipo de empresa de gestão patrimonial. Algumas corretoras, por exemplo, aqui na minha cidade tem alguns escritórios de investimentos, provavelmente na sua cidade também tem, que são credenciados a XP, alguns outros corretoras, acho que aqui em Uberlândia só tem da XP. Eles fazem essa gestão patrimonial, investindo o seu dinheiro ali. Deixa eu tirar aqui a pergunta. Eles cuidam do seu dinheiro, não posso dizer que cuidam bem. Eu recebi uma ligação de um colega aqui de Minas Gerais, ele me propondo que eu fizesse a gestão de um patrimônio da família dele, só que para mim fazer essa gestão patrimonial eu precisaria de uma certificação CFP, ou então eu teria que ter um registro como gestor CVM. E aí eu falei para ele, mas por que você não faz? Ele, atualmente a nossa gestão está sendo feita lá por um escritório de investimentos, e a gente está em fundos de investimentos que tem altas taxas de administração. Então, às vezes, uma empresa como essa, ela fica ali num conflito de interesse. Eu atendo bem meu cliente, ou eu coloco o dinheiro num fundo que me paga uma comissão maior. Mas se a Empíricos aí, ou a Suno, realmente fizerem uma boa gestão patrimonial e que respeite esse conflito de interesse aí entre o cliente e eles ganharem taxa de administração, eu acho que tem tudo para ser sucesso. E eu gosto muito da administração aí do Thiago Reis na Suno e também do Felipe Miranda na Empírico. São excelentes empreendedores, caras que estão aí direto no cenário dos investimentos. Osmar, no PagBank tem alguma forma de investir de forma segura? O que você acha sobre isso? Já ouviu falar? O que acha? Eu já vi falar sobre o PagBank, inclusive recebi uma proposta lá de trabalho, porque eu tenho uma certificação de CEA e eles estão procurando pessoas certificadas em CEA para ficar na área de investimentos. Olha só, eu não colocaria meu dinheiro no PagBank. Por quê? Eu prefiro, por exemplo, ter esse dinheiro, que seria renda fixa, com maior segurança. Eu acho que buscar uma rentabilidade no investimento em renda fixa uma diferença muito pequena, não vai fazer tanta diferença assim no seu patrimônio. Mas não é uma questão de não ser seguro aqui o PagBank. É que ele é menos seguro do que, por exemplo, o Tesouro Selic, do que, por exemplo, na minha opinião, às vezes colocar o dinheiro no Nubank. Mesmo sendo uma empresa que dá prejuízo, o Nubank é a quarta maior instituição financeira da América do Sul já. Já passou, inclusive, o Banco do Brasil. Então, colocar o seu dinheiro no PagBank para ter um benefício ali, eu não sei quanto que eles estão pagando, às vezes igual tipo o PicPay, 210% do CDI, aí agora caiu para 150% do CDI. Esse valor é muito pequeno, então ficar fazendo essa troca de Nubank para PagBank, PicPay, eu acho que não é esse tipo de investimento que vai te dar bons retornos aí no longo prazo. Eu preferiria colocar minha renda fixa num tesouro público, num tesouro Selic, num IPCA+, num pré-fixado, do que colocar num banco assim pequeno. O que eu deixo, por exemplo, no Nubank é uma reserva de emergência ali, algo que, por exemplo, esse final de semana pode ser que aconteça algum imprevisto e você precise de ter aquele dinheiro, aí você consegue sacar no cartão do Nubank, consegue estar pagando. Esse é o uso que eu faço aqui do Nubank, que pode ser feito também pelo PagBank, mas na minha opinião eu prefiro aí o Nubank. Ó, mais uma pergunta aqui do Wesley.
Faz algum sentido ter, deve ser patrimônio com juros tesouro, ou deve ser tesouro, com juros semestrais para quem está em acumulação de renda. É isso aí. Aí, o Wesley falou aí, ó, eu me sinto seguro deixando minha reserva no Nubank. Tem várias pessoas que eu conheço que deixam, mas eu prefiro estar diversificado até na minha reserva de emergência. Eu vi uma postagem do Tiuli hoje, falando lá da época do governo Collor, que ele travou todos os dinheiros que tinham na poupança. Então, se você tem possibilidade de estar diversificado aí na renda fixa, também vale a pena. Mas eu gosto muito do Nubank também e não vejo problema, às vezes, em deixar a sua reserva de emergência lá no Nubank. É o Paulinho chegando aí. Eu mandei um i para ele aí hoje, hein, Paulinho? Um salve. E aí, faz sentido ter tesouro ou com juros semestrais para quem está em acumulação de renda? Olha aqui, Wesley, a renda fixa, ela, na minha opinião, você vai ter ali para ter uma segurança e não para ter uma rentabilidade. A não ser que você coloque lá uns 300, 400 mil reais em renda fixa com os juros semestrais para você estar recebendo esse valor. Mas, na minha opinião, eu prefiro ter acumulação de renda e acumulação, esse período, essa fase de acumulação de patrimônio em renda variável, correndo um risco maior, porque eu tenho um horizonte maior para estar investindo. Eu estou com 35 anos e, para mim, meu horizonte de investir em renda variável aí é de, no mínimo, 30 anos. Então, eu posso correr um risco maior investindo em renda variável, que eu vou estar tranquilo com isso. E aí, por exemplo, eu tenho renda fixa na minha carteira. Agora, os meus filhos, eles estão apenas com renda variável, apenas com ETF na carteira deles, porque eles têm horizonte muito maior, então não faz sentido para eles ter renda fixa. Então, para você analisar se realmente faz sentido ou não, você tem que avaliar qual que é o seu perfil de investidor, quais que são os seus objetivos. Ah, eu quero viajar aqui tava vendo uns stories do Pablito lá em Cancún. Ah, eu quero viajar para Cancún daqui 3 anos. Então, vale a pena você ter uma renda fixa com vencimento aí nesse período, que pague um pouco mais, por exemplo, investindo num IPCA mais 2024 ou até num pré-fixado, que você sabe que daqui 3 anos você vai tirar esse dinheiro. Agora, Osmar, eu quero me aposentar daqui 30 anos. Eu vou começar a colocar meu dinheiro na renda fixa. Eu acho que você vai perder um fator muito positivo que você tem, que é o juro composto ao longo desse período. E uma forma de você colocar o juro composto trabalhado é em renda variável. Agora, na renda fixa você vai ter segurança. Então, é uma pequena parcela do meu patrimônio que está nessa segurança. O Benjamin Graham fala lá no Investidor Inteligente que esse valor deveria ser do mínimo 25% em renda fixa. O Danilão falou, meu avô tem um vídeo lá no meu canal no YouTube. Eu trouxe meu avô. Ele tá com 76 anos, eu acho. E aí ele contou a história. Inclusive eu vou compartilhar aqui. Eu esqueci de compartilhar nossa live aqui hoje, lá nos nossos grupos do WhatsApp. E aí ele contou uma história muito boa, falando sobre como que foi o período de inflação. O período do governo ali do Collor, né? Aí eu vou mandar aqui nesse outro grupo aqui do WhatsApp para poder trazer o pessoal. E aí, Wesley, meu avô tinha acabado de vender um imóvel e era o dinheiro que ele tinha. Por exemplo, a reserva de emergência dele, o dinheiro para a gente fazer as compras do mês estavam na poupança. Aí ele recebeu o valor desse imóvel vendido lá em Caldas Novas, colocou na conta na sexta-feira. No final de semana, o governo Collor travou o dinheiro das contas. E aí a gente ficou sem o dinheiro, inclusive de estar comprando um pão na segunda-feira cedo. Foi um choque muito grande. Por isso que eu falo que é importante a gente estar diversificado aí, inclusive na renda fixa. E, por exemplo, se proteger desse tipo de bloqueio, eu acho que não tem a possibilidade de estar acontecendo num cenário curto aqui. Mas eu já quero me proteger, se caso vir a acontecer, eu tenha fontes de renda ali, renda fixa variadas. O outro vídeo que saiu no nosso canal essa semana aqui, depois da inflação, foi o investimento da cannabis. Investir na Bolsa de Valores aí, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, que são as maiores fontes aí de empresas que investem no setor da maconha em si. A maconha que tem crescido muito nos Estados Unidos com a sua
como é que fala? Agora me fugiu a palavra, com a regularização do uso da maconha, liberação do uso recreativo, mas não é algo como a maioria das pessoas pensam, que é algo totalmente liberal. O controle é feito, é cobrado imposto pesado em cima desse comércio da maconha lá nos Estados Unidos. Então eu falei ali de 3 formas de você se investir nesse setor. Apenas de setembro do ano passado para cá, o setor subiu ali, cresceu mais de 70% com a vitória do Joe Biden. O presidente lá dos Estados Unidos tinha uma proposta de tirar a maconha de ser uma considerada droga pesada, se eu não me engano, um tipo de droga de uso mais restrito. Então, facilitaria essas empresas que estão trabalhando no setor farmacêutico e no setor de recreação. E no Canadá, na Bolsa do Canadá, agora a Securities Exchange Canadian, a Bolsa do Canadá, tem mais de 160 empresas que são focadas no plantio, na produção, distribuição e comércio da cannabis, que é a maconha. Então, um setor que cresce forte nos Estados Unidos e no Canadá. A gente pode estar investindo nele aqui no Brasil através, por exemplo, 2 fundos de investimentos. Um da Vitrio, que o Danilão comentou aí agora há pouco, falando sobre a Empíricos, né? Que é o cannabis, o fundo da Vitrio lá. Tem 2 fundos da Vitrio e um fundo da XP, que é o Trend Cannabis. Só que, por exemplo, o fundo da XP, você investe num fundo imaginando que seu dinheiro vai estar investido ou aplicado no setor da cannabis, da maconha. E aí eles têm 60% do patrimônio do fundo em renda fixa. E é menos de 30%, se eu não me engano, 20% está investido realmente nessas empresas aí do setor de cannabis. Então, para mim, é uma grande freia investir através de fundos de investimentos. O que você acha sobre a CEMIG? Grande oportunidade no momento? Eu acho que sim. Várias empresas aí do setor elétrico, Wesley, eu tenho visto como oportunidades. A CEMIG vai estar vendendo, ou está querendo vender uma participação que ela tem, se eu não me engano, é da Transmissão Paulista. Eu acho que ela tem uma participação na Transmissão Paulista e ela quer estar se desfazendo. Provavelmente a gente possa ver uma privatização da CEMIG, mas eu acho que não é algo que vai ocorrer no curto prazo, principalmente nesse cenário de crise sanitária que nós estamos vivendo aqui. Então eu não vejo possibilidade da CEMIG ser privatizada, mas eu gosto muito da empresa, apesar de ser um dos maiores consumidores aqui, tô brincando, né? É uma fatura ali de R$400 de energia para uma casa somos aqui em casa 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Então vale a pena sim estudar sobre a CEMIG. Eu acho que ela está num preço realmente atrativo. E caso venha, a gente não sabe se ela for privatizada, eu acho que tem a possibilidade dela crescer mais ainda, né? O próximo vídeo que eu falei aqui no nosso canal essa semana, olha lá. Aí, ó, a CEMIG também uma das coisas que eu gosto muito na CEMIG, Danilo, é que ela não está restrita ao estado de Minas Gerais. Diferentemente de outros estatais que ficam concentrados ali nos seus estados, a CEMIG tem investimentos em várias outras empresas em outros estados. Porque, por exemplo, se você pega uma Energias do Brasil, Equatorial, algumas empresas privadas, elas têm participação em vários estados. Mas para uma empresa estatal estar fora, a CEMIG realmente é uma das que tem participação em vários estados ali, e tanto na geração, na transmissão e distribuição da energia. E aí é algo que, para mim, é uma vantagem que ela tem sobre as outras. Empresas que se concentram apenas em um desses setores aí da energia, que é a geração através, por exemplo, das hidrelétricas, a transmissão que leva a energia da hidrelétrica até nas subestações que ficam nas cidades, e a distribuição, que é da subestação até o relógio ali na sua casa, e o serviço, por exemplo, a CEMIG que faz a iluminação de rua aqui no estado de Minas Gerais. Então eu acho que sim, vale a pena estar estudando a CEMIG, realmente uma oportunidade, mas a gente tem que entender que investimento em renda variável é sempre focado no longo prazo. A gente não sabe, eu não sei, nem ninguém que está aqui na live, ou qualquer pessoa que fala, a CEMIG vai subir. Então ele pode estar mentindo. A gente investe pensando aí no longo prazo, e o prazo para investimentos em ações é no mínimo aí 4 anos para ter bons retornos. Deixa eu ver aqui, chegou mais uma. Pá. Outra pergunta aqui do Wesley. Qual o próximo unicórnio? Olha só, a gente tem um unicórnio aí que é uma empresa com participação do Ryan Santos.
É uma empresa parecida com, por exemplo, a Hotmart, uma empresa que hospeda cursos, que faz a venda ali dos cursos, a hospedagem do conteúdo, né? Que chama KiwiFi, se eu não me engano. Eu acho que essa será o próximo unicórnio. Ela recebeu investimentos de um fundo de investimentos lá dos Estados Unidos, que investiu, por exemplo, na Dropbox. Eles fizeram investimento em outra empresa também, agora eu não me lembro. Então, na minha opinião, o próximo unicórnio seria essa KiwiFi. Inclusive, eu estou pensando em fazer o lançamento do meu curso aí em maio. Provavelmente eu vou me hospedar o curso lá nessa plataforma. Aqui em Itatiaia é Enel. Valeria a pena dar uma olhada. Enel, inclusive, ela tem participação em outros estados. Agora eu não tô lembrado no estado de Goiás qual que é a empresa que está fazendo a distribuição lá, mas se eu não me engano a Enel também distribui energia lá. Eu acho que também ela tem uma participação internacional, assim como a Energia do Brasil tem uma participação da Energias de Portugal, a Enel tem uma participação internacional aí. O próximo vídeo que saiu lá no nosso canal falando sobre os hábitos, né? Para você que quer mudar de vida ali, financeira, é necessário mudar os hábitos. E o hábito tem que estar alinhado com a sua crença. Não adianta você colocar um hábito na sua vida que não está de acordo com as suas crenças, vai ser muito mais difícil e às vezes você vai largar aquele hábito no meio do caminho. E é uma das formas da gente estar melhorando a nossa situação financeira, é estar melhorando os hábitos. Esse é um dos grandes fatores que eu acho que influenciou a minha mudança, tanto como homem, como pessoa e como investidor. Ter o hábito de ler é fundamental. Estar estudando sempre através de cursos na internet ou curso presencial. Já tem um bom tempo que eu não faço curso presencial, mas eu tenho comprado bastante cursos na internet. Aí o Wesley falou que no Ceará também é Enel, olha lá, mais um aí. A Enel tem uma participação boa aí em vários estados, eu acho que atuando aí na distribuição. Então os hábitos são importantíssimos para a gente ter uma mudança de vida significativa e que essa mudança permaneça. Eu acordo, por exemplo, às 5 da manhã, quem me acompanha aqui sabe, todos os dias. Isso aí já tem mais de 2 anos que eu faço isso. E eu não acho que é o fato de eu acordar às 5 da manhã que vai me deixar rico ou que vai me tornar uma pessoa melhor. Mas eu acordando às 5 da manhã eu consigo me preparar meu dia, consigo produzir meu conteúdo, consigo estudar enquanto tem aquele momento de silêncio, enquanto meus filhos não acordam. Isso para mim é uma grande vantagem aí. O próximo vídeo que eu falei do nosso canal lá, que tá lá no nosso canal, é: o Nubank pode quebrar ou é seguro? E eu já respondi isso aqui, falando aqui com o Wesley, com o Fábio Júnior, o Finer, que tá aí. Eu acho que não tem o risco do Nubank quebrar. Logicamente que o risco existe, mas não aí no curto prazo. O Nubank tem crescido muito, já é a 4ª maior instituição financeira do nosso país. Então é seguro sim deixar seu dinheiro lá. Logicamente que eu prefiro estar diversificado, não deixar todo o meu patrimônio ali, não deixo minha reserva de emergência toda lá. Eu acho que a segurança é melhor. Um título público federal é mais seguro sim do que um Nubank. Mas tem algumas vantagens e desvantagens de estar deixando seu dinheiro no Nubank. E aí, por exemplo, até utilizar o cartão. O cartão do Nubank lá tem aquele programa de rewards que você recebe cashback. E para você fazer sentido você ter o cashback lá, aquele programa, você tem que gastar mais de R$2.000 por mês, senão não vale a pena. Então eu prefiro ter outros cartões de crédito para acumular pontos e milhas. Por exemplo, os cartões Black, que você tem acesso a uma sala VIP quando você for viajar, e programas de pontos que você consegue, por exemplo, comprar um telefone, e com a promoção ali você consegue comprar uma passagem tranquilamente. Eu comprei esse telefone que eu estou usando aqui, o iPhone 11, numa promoção da Magazine Luiza. Eu acumulei 50 mil milhas. Essas 50 mil milhas pagariam uma passagem de Uberlândia a Nova York e de volta. Então você se beneficia de uma compra que você fez. E isso a gente aprende com os hábitos, como o Danilo colocou aqui, ó, ele comprou a primeira ação dele e é um novo aprendizado a cada dia. A gente vai mudando hábitos, eu consigo utilizar mais, por exemplo, meu cartão. Olha aqui, a Maria Abadia chegando aqui na live, a minha avó, um beijo. Então, é mudando os hábitos que a gente consegue estar transformando a nossa vida. O hábito de estar usando mais o cartão de crédito de forma consciente, utilizando essas promoções, consegue te beneficiar. E aí, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de final de ano sem gastar com a passagem. Eu vou gastar lá com a diversão lá, com as outras coisas lá, mas com a passagem, que é um dos custos mais altos de uma viagem, por exemplo, internacional, eu já não vou ter esse custo. Esse custo fica aí através dos pontos acumulados
no cartão de crédito. Olha aqui, opa, teve umas perguntas aqui, eu descuidei do pessoal lá do YouTube, fiquei só olhando aqui no Instagram. O Luiz Hernandes chegou aí, ó, o UDS Medicinal também. O José Pedro de Lima tá na nossa live lá no YouTube, e ele falou assim que é 79 anos, o Danilão. Falei 76 porque eu tô achando que ele tá mais novo. O Wilson tá lá, parabéns. Desde boa noite, parabéns pelo canal, sempre vídeos com excelente conteúdo. Um abraço aí, Luiz Hernandes. O estudo faz com que as pessoas aumentem seu conhecimento e tomem melhores decisões. Sem dúvidas, eu acho que o hábito, quando a gente coloca bons hábitos na nossa vida, isso agrega muito valor e isso transforma resultados. Os resultados que a gente tem, que você tem, você que está aí assistindo, é provavelmente consequência dos seus hábitos. Se você está endividado hoje, é porque os seus hábitos te levaram a ter essa vida endividada. Então, o hábito de cuidar melhor do seu dinheiro, de ter o controle financeiro, de estar aprendendo sobre finanças, lendo, esse hábito realmente transforma, como tem transformado a minha vida. Desde que eu mudei vários hábitos aqui na minha vida, meu pai chegando aqui também, Josmar, beijo, pai. E são esses hábitos que realmente transformam a nossa vida. Às vezes você vê que a vida parece que você está girando em ciclos, porque os seus hábitos são aqueles mesmos. E não estou falando que você tem que acordar às 5 da manhã, fazer jejum intermitente, investir o seu dinheiro na bolsa de valores. Mas se você identifica que aqueles hábitos podem te gerar valor de vida, realmente eles transformam a sua vida. E como a gente falou aqui, como o Luiz Hernandes falou lá no YouTube, se você realmente quer mudar de vida, é necessário mudar os hábitos. E aí no vídeo lá no YouTube tem 8 hábitos atômicos associados às finanças, porque para a gente mudar de vida aí realmente é necessário. A Marta Lima está lá no nosso vídeo no YouTube também. Eita, José Pedro, está mais novo na opinião do neto do coração. É isso aí. Então, a mudança de hábito realmente traz grandes benefícios para você aí. E seja qual for esse bom hábito que você adquirir, é necessário que você faça aquilo ali de forma consistente. Mas não é nada fácil colocar um hábito novo na vida. Eu, por exemplo, eu detestava leitura, nunca gostei de ler. Então, colocar o hábito da leitura na minha vida é algo que foi muito difícil, foi muito trabalhoso. Eu comecei no período da faculdade a me interessar um pouco mais por leitura, mas depois que eu me formei, eu fiquei uns 4 ou 5 anos sem pegar num livro. E aí eu vi o resultado. Eu estava me tornando aquela pessoa endividada, uma pessoa escassa, passando por problemas financeiros, mas eu não estava buscando formas de aprender a cuidar do meu dinheiro, de estar aprendendo. E depois que eu comecei a buscar isso, eu vejo realmente o resultado vale a pena. E aí hoje, por exemplo, eu vejo meu filho mais velho, Fernando, se interessando pela leitura. Ele que está chegando ali agora, ele está se tornando um grande leitor, todo dia está lendo. E aí é o tema que ele gosta. Se seja histórias em quadrinhos, ele está lendo um livro agora, por exemplo, Diário de um Banana. E a melhor forma de incentivar um filho, uma pessoa, é dando um exemplo. E aí muitas pessoas falam, mas você tem que falar desse tipo de investimento, tem que falar dessa forma. Eu falo assim, eu falo da forma que eu faço e eu sirvo de exemplo aí para aquelas pessoas que estão assistindo. Se a pessoa não vê o exemplo eu fazendo, eu acordando cedo, eu correndo atrás, eu fazendo minha atividade física, estudando sobre finanças, como que as pessoas vão ver que realmente faz sentido? Olha aqui no YouTube. Nos Estados Unidos existem as Dividend Kings, empresas que pagam dividendos crescentes ininterruptos por mais de 50 anos. No Brasil existe alguma empresa assim? David, não existe uma empresa no Brasil que pague dividendos há mais de 50 anos. Realmente só lá nos Estados Unidos. E não só o Dividend King, mas o Dividend Aristocrats, que são empresas que pagam dividendos há 25 anos de forma crescente e ininterruptas. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, um estudo que pode mostrar que empresas que nunca deram prejuízo. E isso para mim já seria algo extremamente relevante num país, como a gente falou no início da live lá, que está sempre passando por crise. Seja pela Corona Dilma, a greve dos caminhoneiros, o Michel Temer, o governo Lula, impeachment, tudo isso que a gente passou, uma empresa que nunca deu prejuízo é algo que eu consideraria algo bem parecido aí com uma empresa que lá nos Estados Unidos paga 50 anos aí pagando dividendo. Então, dentre essas empresas eu não consigo me lembrar de cabeça todas, mas aqui fica claro aqui para mim é o Itaú, que é uma empresa que nunca deu prejuízo. Tem umas, se eu não me engano, 10 ou 12 empresas aqui no Brasil que nunca deram prejuízo. Então, eu analisaria essas empresas aí e
compararia ela com algo paralelo, parecido com essas Dividend Kings lá nos Estados Unidos. Realmente, hábitos novos é difícil. Mudei neste último ano muitos hábitos e ainda estou tentando acostumar. Realmente, uma mudança de vida e de hábito faz total sentido se você se encontra numa situação que você não gostaria. Então, por exemplo, estar estudando sobre finanças diariamente no início para mim era terrível. Eu lia os livros, por exemplo, de investimentos, eu não conseguia entender nada. Ó o Marlon chegando aí, ó o Brabo, tamo junto. E eu não conseguia entender nada, mas com o passar do tempo a leitura vai ficando muito mais prazerosa e você vai tendo um prazer de estar fazendo. Por exemplo, quando eu fazia minhas primeiras lives aqui no Instagram ou no YouTube, eu nem sabia o que eu falava, eu suava, eu dava tremedeira, mas com o passar do tempo, o hábito a gente vai construindo, vai ficando mais fácil a gente estar falando. Eu não sou o melhor aqui do Instagram de finanças, mas eu faço o meu melhor com o que eu tenho, com o conhecimento que eu adquiri e com a consistência, entregando aqui um conteúdo sempre de qualidade, com responsabilidade, para poder ajudar as pessoas. Deixa eu ver aqui, chegou mais uma cartinha aqui, uma pergunta. O Nubank, quando vai entrar na bolsa? Só quando chegar a 50 milhões de usuários? Olha, essa é uma pergunta que várias pessoas querem saber, Wesley. Mas na minha opinião, eu acho que o Nubank não vai abrir o seu capital na nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Provavelmente ele faça como a Stone fez, abrir o seu capital na bolsa lá dos Estados Unidos, porque o custo é muito menor. Eu fiz um vídeo essa semana sobre a LG Informática, uma empresa que vai estar fazendo a abertura do seu capital na bolsa de valores, vai começar a ser negociada lá na bolsa de valores, e eles pretendem levantar em torno de 800 milhões de reais. E aí quando você olha para aquele valor ali de comissões que a empresa vai pagar para os bancos, para a B3, para as corretoras, o valor é de aproximadamente 30 milhões. Então o custo é muito alto para abrir o capital aqui no Brasil. Para você, por exemplo, você vai vender uma parte da sua empresa para os sócios. Eles vão levantar lá 800 milhões, vamos vender 60% da empresa. Desses 800 milhões, 30 milhões você perde, não vai chegar na sua mão, vai ficar com as corretoras. Logicamente que é o serviço deles, mas o custo é muito alto para uma empresa no Brasil abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Então eu acho, na minha opinião, que eles devem abrir capital fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que no máximo 1 ano e meio a 2 anos eles façam isso aí. Eles já estão com aproximadamente 34 milhões de usuários. É um dos maiores bancos em número de usuários do mundo, né? Perde só lá para os bancos da China. É igual o Tencent, o Alibaba Pay, lá, o Alipay. Eles têm uma quantidade de usuários que é gigantesca. E aí, olha, você acha que seria saudável para o mercado uma concorrente para a B3? Olha só, David, eu acho que nós não temos nem condições favoráveis para as empresas estarem abrindo capital em qualquer bolsa de valores no Brasil. Então, se o cenário fosse mais favorável, se uma empresa entrasse e tornasse essa concorrência, por exemplo, essas taxas que são pagas menores, eu acho que seria saudável sim. Mas, por exemplo, abrir mais uma bolsa de valores que tenha 20, 30 empresas, inicialmente não vai ser muito atrativo. Mas eu acho que seria completamente saudável para o mercado a concorrência. E eu estava falando aqui de abrir abrir o capital lá fora. Eu ia falar uma outra coisa e eu me perdi. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Fábio Júnior falando que mudou alguns hábitos, mas é difícil realmente mudar. Uma mudança nunca é fácil. Só voltar aqui um pouco no comentário do Danilo. Falou que em 2016 ele comprou a primeira ação. Isso mudou a minha vida e um novo aprendizado a cada dia. Realmente, quando a gente faz a primeira compra de uma ação e você realmente vê aquilo ali crescendo, que faz sentido ter esse tipo de investimento, é algo que é transformador. Eu comprei minha primeira ação em 2017 e vejo que isso transformou também a minha vida, não só financeiramente, mas pessoal. Eu tenho buscado o aprendizado, tenho buscado o conhecimento para poder investir e tá passando para o pessoal que me acompanha aqui sempre da melhor forma possível. Pessoal, nossa live de domingão vai ficando por aqui. Eu agradeço o pessoal que está lá no YouTube. Nós temos 6 pessoas assistindo lá. Na nossa primeira live é um número maravilhoso. Eu agradeço a todos. Tem 7 likes. Tem mais like do que espectadores hoje lá no YouTube.
Olha aí, o Fábio chegou aqui falando aí, ó, mudança nunca é fácil, realmente. Mudança sempre é difícil. Eu já vou me despedindo de vocês aí do YouTube e vou me despedindo do pessoal aqui do Instagram também. Eu vou salvar essa live do Instagram e vou jogar ela lá pro YouTube, porque o áudio parece que não ficou tão bom. E o áudio aqui do YouTube é sempre melhor. Então vale a pena deixar o melhor conteúdo. Eu vou preparar melhor o microfone aqui para a próxima live lá no YouTube. Deixa eu encerrar a transmissão lá no YouTube já. E uma boa noite para você, um ótimo começo de semana. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, me manda um direct, me manda uma mensagem aqui no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. O Fábio falou aqui, ó, que tá engateando nos investimentos. Aí o Danilão deu like lá no YouTube e veio para cá pro Instagram, é isso aí. Um abraço para vocês e tamo junto, família, e é só o começo. Boa noite.